estudar ele um dia, depois não peguei mais. Os cineastas parece que nessa área do ventriloquismo, né? O homem é um ventríloco da linguagem que atua dentro dele, né? A linguagem fala em mim, sou um boneco das palavras. E muitas vezes você está falando uma palavra, uma frase que você falou de encomenda, né? Está repetindo o que leu, né? O livro parece que tem um autor, um eu do autor escondido dentro do livro e fazendo você falar o que o autor te disse pelo ouvido. E você entendeu aquilo e está repetindo, porque o livro é, né, cultura. Então, essa frase, será que o Schopenhauer influenciou Freud por Freud usar a pulsão como se fosse uma vontade de natureza, né? A vontade na natureza, no livro do Schopenhauer. Aí seria se o Freud fosse um filósofo, né? Aplicar a filosofia lá no paciente que está na sala dele. Mas parece que a gente aqui nessa estudo compartilhado, né, com quem está acompanhando, está percebendo, penso eu que deve estar percebendo, né? Imagino que o estudo deve estar contribuindo para perceber que parece que tem um instante inaugural lá no início, em que tem um despertar da criança para a imagem. Nós estamos agora encafifados nisso, nesse momento, né? Já passamos por outros lá atrás, com o Avatar, né? A pesquisa vai avançando passo a passo, tá vendo? A gente não vai tirando aqui da mente, assim, vai tirando de um cruzamento de pensadores que viveram em épocas diferentes, inclusive, não se comunicaram entre eles. Um nem leu o outro. Mas como são humanos, né? Não tem como fugir da condição humana. Todos conhecem um bebezinho quando acaba de nascer, né? É ofensivo falar que ali é um animalzinho sem nada, né? Acham que traz informações de linguagem. Tem gente que diz isso. Traz a alma, né? Acabou de um embrião juntar lá com um espermatozoide e um óvulo formar um embrião, né? Dois, vira quatro, multiplica, começa a crescer dentro do útero da mamãe. Tem gente que diz que nesse negócio aí começa a ter a linguagem, traz a herança da linguagem aí dentro, a alma, né? A gente está vendo que o ser humano autista permanece um animal, animalesco. Ele não tem linguagem, não tem alma, não tem nada, não tem noção nenhuma de existência, né? Data, ontem, hoje, amanhã. Quem dá o referencial no tempo é a linguagem, né? A linguagem cria o tempo. Para um autista sem linguagem não existe tempo, né? Não sabe quando é de noite, de dia, hora de almoçar, não sabe nada. Ele está fora do mundo humano, né? Então, a gente está estudando isso, assim, que instante que esse ser humano aí, nessas condições, se incomoda com a imagem, né? Foi uma descoberta aqui para mim. Eu estou procurando se alguém já
A gente vê isso, assim, aquele menino desenhado uma pintinha no rosto. Mas o experimento que mostra uma criança se incomodando com essa pinta e depois voltando ao espelho para ver. A gente mostrou domingo passado. O garoto volta ao espelho, olha. O que ele foi fazer ali, já que ele não tem linguagem, né? Ele foi ver se aquela pinta estava lá ainda. Alguma memória ficou nele, né? Esse garotinho, ele, em qualquer ambiente que ele não conhece, ele começa a gritar desesperadamente. Se a mãe entra num lugar assim, qualquer que seja ele, estranho, ele não consegue se localizar num ambiente estranho, não. Nem com a mãe junto. Boa noite, Ellen. Nem com a mãe junto, estando num ambiente que ele nunca entrou, ele se acalma, ele começa a ficar nervoso, puxar pelo braço, quer sair, grita, 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 se atira no chão. Ele não tem nenhum recurso interno para mentalizar e pensamento, falar assim, agora a mamãe está no lugar que eu nunca vim antes. Essas coisas que eu estou vendo aqui, eu não sei o que é, mas eu sei que eu estou, aparentemente, aqui deve ser uma padaria, ou uma farmácia. Mamãe entrou numa farmácia, ou essas caixinhas aí e tal, né? Então, eu não tenho aparelho de pensamento nenhum para fazer considerações sobre o ambiente, qualquer que seja ele. Então, bate o pânico naquelas famílias que têm criança, filho, criança não digo mais, né? Tem adulto, autista sem linguagem, bate o pânico quando escapole e não sabe onde está. Ele atravessa a rua correndo, ele não conhece carro, movimento, ele não sabe defender a vida dele. Cachorro sabe atravessar a rua. Se você observar um cachorro, ele olha para um lado, para o outro, ele não entra debaixo do carro, não. Então, nós estamos vivendo uma situação assim, o bebê foi feito lá no útero da mamãe, né? Formou embrião, foi crescendo, vem ao mundo. Religião, esses movimentos, assim, dizem que é filho de Deus, né? Linguagem, assim, tem que respeitar. A gente não pode ficar com medo de falar que, né, a religião a gente respeita, é a crença, etc. Mas calma lá, né? Dizer que ali tem alma, tem linguagem, tem conhecimento, tem percepção de mundo, sabe quem é o pai ou a mãe. Isso tudo é uma aprendizagem que vai transcorrer num período que vai até os 5 anos, né? Nós estamos localizando aqui que, nesse experimento feito, que a gente viu domingo, o garotinho se incomoda com as... Depois de pintar várias sessões, foram feitas várias vezes, uma assistência, assim, para ver se alguma coisa naquele menino despertava a partir de um... Se botar uma tinta no meu rosto, se aparecer alguma coisa aqui, eu vou ao médico, né? Uma mancha, câncer de pele. Então, o garotinho, a gente precisa, assim, pelo menos o rosto, né? O corpo. Zero, né? O número, o início, o corpo, né? Então, se você vê o corpo no espelho e com a coisa que ele não tem nele, aquele menino ficou incomodado. Esse incômodo gerou curiosidade até o instante em que ele, mais na frente, passou 6 meses, né? No fundo da mente dele, em algum lugar, porque ele voltou ao espelho para olhar. E depois passou a se vestir diante do espelho. Agora, o que ele vê, a gente não sabe. A mãe diz assim, ele continua igual, não mudou muita coisa não, Delma. Ele entra nos ambientes, ele não... dá uma maior crise lá dentro, se ele não tiver... Ele só, ele só faz aquilo que virou já padrão para ele.
entrou no... Boa noite, Cláudia. Depois que entrou no conhecido, no repetitivo, virou uma espécie de um repertório que ele já faz. E também há um controle em cima da mãe, porque ele aceita entrar na padaria se ela for pegar o pão, passar no caixa e ir embora. Dá agonia se começar a distrair com alguém. E se vê alguém para conversar, então, aí ele surta. Aqui você escreveu inconsciente, Pedro, mas eu acho que nesse menino, o inconsciente, mais ou menos assim, ele é fundado quando funda o eu na linguagem, lá nos 5 anos, né? Anterior a isso, teriam primórdios do inconsciente, balbucios, pessoa perdida no mundo, na realidade. A gente vê, por exemplo, essa personagem muito bem criada pela Lígia, que enlouqueceu, né? Então o inconsciente dela ficou totalmente desorganizado, o eu dela, né? O eu vira o inconsciente puro, uma confusão total. O inconsciente ele se fundaria quando surge o que existiria antes dele, né? Antes dele era só inconsciente, então. Ou o preparativo para nascer a consciência, que é o eu. Mas lá no princípio que a gente está vendo, em torno de 1 ano, quando a criança, aquele menininho que se procura no espelho, se procura, vai para frente e para frente e para trás, uma hora ele tem que se achar. Se ele não se achar nunca, esse garotinho, né? O que vai acontecer com aquele pai? O interessante, a gente pensando mais aquilo assim, é porque é um homem que ri, né? É o pai que está rindo. Que quando é a mãe, o amor, assim, a piedade, a pena, a compaixão e também outras pessoas vendo, ela corre, pega ele no colo, tira dali. Porque o riso provoca o brio, né? Assim, a vergonha. Quando eu falava pro meu filho assim, vai ver se tu no banheiro, ele ia, vai ver se tu no banheiro, ele ia. O pai tem que ser malvado, né? A minha esposa perguntava, Del, isso não é maldade, não? Vê só, ela acha que é maldade. Você está treinando o menino para ele não acreditar que o pai pode estar também no banheiro, né? É uma necessidade que ele precisa ter. Então o pai tem que ser malvado mesmo, né? Mas assim, chegou um instante que ele ria, né? Aí o riso era dele. Uma cara de sem vergonha, assim, como quem diz assim, você tá me zoando, né, pai? Pô, você não tá no banheiro, você não pode estar lá e aqui, né? Calma. Então esse menino, é a vergonha que despertou nele a noção de que ele estava sendo enganado, tá vendo? Tá me passando a perna, né, pai? Mas não tinha linguagem nenhuma para ter essa elaboração filosófica toda, né? Assim, de falar frases que eu estou igual um adulto falando. Aquilo é instintivo, igual um caranguejo, assim, um rato, um animalzinho que percebeu algo a mais que o animal nunca percebe, né? Você falar com um cachorro para te ver se está no banheiro 1000 vezes, passa 100 mil anos falando, ele não vai fazer isso nunca. Mas uma criança no primórdio, né, nesse primórdio de 1 ano, ele entende, né? Isso que é interessante, ele entende. Banheiro, né? Vai ver se eu estou no banheiro. É uma frase, cumprida até, né? Você fala uma frase dessa com um autista sem linguagem, ele fica, hã? Hã? Garotinho de 1 ano e 2, 3 meses, ele entende essa frase, né? Vai correndo e volta. Ele não entende, né? Às vezes ele ainda, mas ele sabe, né, o que que é o banheiro, né? Ele tem a imagem do objeto. E conhece a frase inteira, né? Vai ver se eu estou no banheiro. É vai para ir, andando, né? Ver é olhar. Fui lá, né? Volta, olha com aquela cara de sem vergonha, assim, desconfiado já de alguma coisa. Você tá me sacaneando, né, pai? Mas ainda atende.
Passa uma semana, você brinca de novo, né? Tomando café com a mulher, assim, vai ver se estou no banheiro, Breno. Até que ele não vai mais. Tá? Pronto. Vai estudar o Freud, Adelmo, até que o Adelmo descobre que o Freud também é um grande espertalhão e não vai mais, né? Atender, a ficar dentro da igreja psicanalítica, essas coisas, né? Vai estudar o Freud, Adelmo, você está muito rebelde. Decepcionou-se com a psicanálise por alguma coisa que sua mulher fez, igual quem falou isso foi a Vânia, né? Ficou decepcionado com o seu analista. Psicanálise não é isso não, Adelmo. Você ficou decepcionado, você está enganado, tá? Ela vai no banho, vai mandar o marido pro banheiro até morrer, porque ela precisa de alguém que obedece o que ela manda, essa Vânia, né? Fala, Freud. Eu falando desse negócio de banheiro, teve uma vez que eu fui dormir na casa de um amigo meu, quando eu era pequeno ainda. Pequeno assim, tinha lá uns 12, 13 anos de idade. Só que na casa deles, fui dormir, era costume deles tomarem banho com a porta aberta, peladões, assim. Eita, pô! Enfim, deu pra entender. Deu para entender. Vai ver se está no banheiro, né? Porque vai encontrar homens pelados lá. Aqui, então, já que o Freud fez esse comentário, vamos retornar. Aqui a Lígia começou em 3 de setembro de 1950, veja bem. Não foi homens pelados, não, é porque era Não, está Era correto. costume da família deles, eles não tinham maldade. Sim, mas Era pai, mãe, por filho. que você foi olhar o banheiro, né? A questão é essa, porque o garotinho que ia, mas depois de grande, assim, adulto, você já tem outra concepção. Né? Só, não tá fora, não, continua dentro do raciocínio. Vamos continuar aqui, então. 3 de setembro de 1950, o livro foi publicado em 53, né? Ali já anuncia, então, pela primeira vez que eu achei, né? Depois do grande sucesso obtido com o Cacto Vermelho, volume premiado pela Academia Brasileira de Letras, e escolhido como livro do mês, a Lígia Fagundes Telles vai tentar outro projeto literário. É jovem escritora, ela tinha em 1950, 32 anos. Setembro, outubro. De regresso a São Paulo, encontra nessa capital a escritora Lígia, autora de Cacto Vermelho, está escrevendo um romance ainda sem título. Também já se encontra no Rio o deputado Goffredo Telles Júnior, autor de Tratado da Consequência, é o marido dela, né? Viajou para Belo Horizonte, onde passará alguns dias o escritor com essas notinhas sociais. A gente vê o tempo todo. Aqui é agosto de 51, era outubro de 50, agosto de 51. Lígia tem um dos mais expressivos valores da moderna literatura brasileira, está ultimando no interior da Paulicéia, de São Paulo, novo livro. O título será A Idade Perigosa. Tá? A jovem e laureada autora do Cacto Vermelho. Pretende publicar seu novo título no início do próximo ano, então em 52. 4 de novembro de 51, já vai outra notícia aqui, ó. Livros de hoje, número 6. Aqui embaixo vem. Lígia Fagundes Telles está escrevendo um romance de título A Idade Perigosa. 6 de abril de 52. A Cirane de Pedra. Já começou a ganhar o nome, né? O nome definitivo. Setembro. Aqui era abril. Setembro. Boa noite, Daniel. Aqui nós estamos rastreando, Daniel, assim, os anúncios que a Lígia vinha pondo no jornalzinho sobre o livro que ia sair futuramente. Ela começou o primeiro anúncio em 1950. Então ela gastou 3 anos escrevendo esse livro, tá? Então o livro foi matutado, né? Aquelas frases que nós estamos lendo, elas foram pensadas, tá? 14 de setembro de 52, Cirane de Pedra. Lígia Fagundes Telles, a laureada contista do Cacto Vermelho, está revendo os originais do seu romance. Então, revendo os originais. Relendo tudo de novo, né? A Cirane de Pedra, cujo aparecimento está anunciado para os primeiros meses do próximo ano, então, 53.
Dezembro de 52. A Ciranda de Pedra, romance que assinará a estreia da escritora, porque até então ela só fazia contos, né? Escritora de romances. Fagundes Telles, no gênero romance, deverá ser lançado em 53. Por uma grande editora dessa capital. A vitoriosa contista do Cacto Vermelho se ocupa no momento com a última revisão do romance, tá? 15 de março. Ciranda de Pedra. Em meados deste ano deverá aparecer o romance de Lígia. Edição a sair pelo O Cruzeiro. A consagrada contista do Cacto Vermelho, livro premiado pela Academia Brasileira de Direito, deverá, assim, estrear no romance com o trabalho. Esse prêmio da Academia Brasileira de Letras, a gente já leu antes, ela mesmo dizendo que foi o marido dela, né, o Gofredo, que pediu, né, para que considerasse o trabalho dela. Está sendo esperado o lançamento de Ciranda de Pedra. Então, várias notinhas daquelas colunas sociais para ir localizando. Então, dá um trabalho também, né? Esse trabalho de você ficar pagando alguém, ou indo no jornal, ou conversando. Você pode publicar para mim que meu livro vai sair. Esses dias eu estou atento a isso, né? E comecei a pedir aos colegas também, olha, vão me ajudando a divulgar aí, porque, né, minha campanha política, né, de divulgação do livro, dá para vocês parar nos grupos, esse material que nós estamos publicando, né? Tentar divulgar, porque senão, se você não é noticiado, você fica perdido, né? A Lígia, então, ensinou isso aí também. Uma campanha que ela faz, gerar expectativa. Esse romance Ciranda de Pedra, a gente pode ler ele como se fosse numa clínica, atendendo criança, ou atendendo a mãe, ou atendendo ao médico, que é o pai, ou atendendo a escritora, que no caso, nós estamos atendendo a Lígia, né? A Laura. Atendendo assim, ouvindo as lamúrias, né? E a história de vida. Porque ela conta a história de vida de uma garotinha muito perguntona, né? Que ia perguntando tudo. E que ela vivia num ambiente onde nem tudo podia ser dito, porque era pequena ainda, né? Supõe-se que a Laura viveu também um ambiente assim, a Laura, não foi menininha um dia? Então, assim, como é que é a formação do narcisismo em nós, né? Assim, a necessidade minha de sucesso, de aparecer no meio social, né? A distinção que tem cada um de nós, a diferença de um para o outro. Capítulo 1, então, primeiro mostrou a menininha conversando com a mãe nos aposentos da mãe, a mãe fica trancada num quarto fechado, azul, não abre para ninguém ver. Permanentemente, 24 horas ali dentro. A gente que vai ver isso, mas a autora nunca apresenta assim, ela vai mostrando pelas interações. No capítulo 2, a menina conhece o pai, né? A autora apresenta a gente o pai dela, por isso que esse livro levou um tempão, lendo, relendo, como é que ela constrói o enredo para ser atraente, né? Como obra de arte. Capítulo 2 apresenta o pai. No capítulo 3, é a primeira vez que ela vai visitar as duas irmãs que moram na outra casa. Conhece a Bruna, conhece? Não, nós conhecemos a Bruna e a Otávia porque ela já conhece, né? Já vai toda terça-feira ali visitar as irmãs. Então, a gente fica conhecendo as irmãs e como é que são as irmãs. Então, tem todo um estilo psicológico da própria autora em ir narrando para a gente, leitor, gerando a curiosidade na gente, né? Capítulo Fora o 4. trabalho que ela teve de ter que passar pelo verso, né? Os sentimentos dela, né? Aquilo que a preocupava, né? Não é só fazer o livro, né? E escrever coisas bonitas, né? É ter É, que, né? Fingir que não é você ali. como é que eu faço para escrever esse livro, assim, até que ponto eu vou? É um investimento também da subjetividade, então ela está se expondo quando escreve, né? A autora se expõe quando escreve, né?
E quando é mulher, esse peso da opinião pública é severo, assim. Na verdade, não é da opinião pública, é dela sobre ela mesma, né? É tanto que quando a menina pede para ir para ficar no internato, né? Direto, né? Ela diz que lá ninguém vai saber da vida, né? Ninguém vai saber que ele é filho de um outro pai, o que a mãe fez, né? Então, assim, esse Essa cuidado mesmo percepção, com a imagem. verdade, tem essa percepção, quer dizer, ela prefere então ir para um lugar onde ninguém sabe nada, porque onde ela está morando, todos sabem de tudo. Então, no capítulo 4, ela está em casa de novo, né? No ambiente de casa, que vai anunciar o plano do Daniel, né? O botão de rosa desabrochava dentro de um copo d'água. Ali já começa de pronto, assim, ela não prepara nada, tá? Não é didática, não é... Leitor, vem comigo, eu vou te mostrar, não é assim. Ela começa um capítulo na pancada, assim, você lê. O botão de rosa desabrochava dentro do copo d'água. Roubou de algum jardim. É o pensamento, né? Concluiu Virgínia ao se lembrar das mãos morenas de Luciana mergulhando a haste dentro do copo. Sempre traz uma flor para a mesa dele, ó. Essa garotinha era um capetinha, né? Já tinha dito lá em cima. A Luciana falou assim: você é uma cobra. Então, olha o narcisozinho dentro do ambiente, tá vendo? Vai ver se estou no banheiro. Aquela não vai mais. Era muito mais que isso. Ela já está deduzindo na mente uma série de construções psicológicas do ambiente, né? A garotinha tem uns 6, 7 anos aqui. Gostava de boneca ainda, né? 7, 8, por aí. Ela está com essa inveja aqui, com a raiva da Luciana, porque a Luciana vai dar flores para o Daniel, que ela pensa que é o pai dela, com a mãe Laura. Ela vai pegar esse botão de flor, vai quebrar ele. Percorreu com um olhar atento o pequeno cômodo que era o escritório do Daniel. Tudo continuava exatamente igual ao dia em que entrara ali pela primeira vez. No entanto, nos móveis, no tapete, puído, nos livros, parecia haver uma poeira muito fina, quase imperceptível de tão fina, mas suficiente para dar a tudo uma embaçada atmosfera de abandono. Desde que Laura piorara, ele não saía mais, não saía quase do quarto, e há muito não ouvia estirar-se naquela velha poltrona como sempre fizera depois do jantar, e ali ficar ouvindo música. Deixava a porta aberta para atender a enferma caso ela chamasse. Então, parece que o estado da enferma estava piorando. Mas nesse tempo ela dormia cedo, disciplinada como uma colegial, e ele se punha a ler pela noite adentro, a música em surdina na vitrola. Os discos que punha para tocar eram sempre os mesmos e tinham um som um pouco gasto, como se estivessem esgotados, mas ele os repetia 10, 20 vezes sem parar. Da cama, Virginia habituara-se àquela música remota e, contudo, nítida. A princípio, achara-a sem sentido. Mas certa noite, na escuridão do quarto, ao ouvir os discos que já sabia fazerem parte do álbum de Beethoven, recebera-os com um obscuro sentimento de cumplicidade. A autora vai mostrando, então, como a garotinha vai desenvolvendo também uma percepção modificada, né? Até então, aquele barulho que ela não dava muito valor, agora ela começa... A música tinha um enredo e desfiava esse enredo. Pam, 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 né? Vai subindo, aumentando, aí vai mostrando um estado interno também, né? A música desfiava assim, tinha um enredo. Como uma pessoa amiga que entrava para uma visita, uma pessoa muito amiga, mas muito estranha, que ora chorava, ora ria, repetindo de vez em quando o começo da historinha. Sabe, Virgínia, eu vou contar. Era uma vez, as histórias começavam bem, mas de repente, aí tinha aquelas trovoadas, tumultos, cavalos, né? Assim, a história infantil, né? Mas de repente tomava um rumo imprevisto e vinha um assunto que nada tinha a ver com o início e ramificavam-se. Então ela começa a associar a música com alguma coisa psicológica. Eram queixas, protestos, ela já os conhecia de cor. Agora vem a raiva, mas já vai passar. E de fato, logo após vinham sons brandos, lentos, como que cansados devido ao acesso. E a história recomeçava numa obsessão. Sabe, Virgínia, mas eu estava contando...
Era um amigo difícil, triste, por isso mesmo era preciso ter paciência com ele. Aqui está falando do Daniel, pai, né? Ô, Adel, parece que ela fala assim da arte aí, né, nessa parte, é como uma forma de extravasar o sentimento, né? Assim, toda a arte, né? Porque ela coloca a música aí, numa parte ele tá com raiva, depois É, ele volta lá, né? é isso mesmo. O Beethoven estaria com raiva de alguma coisa e bate forte no piano. Ao mesmo tempo que ele está com raiva de alguma coisa e bate forte no piano, o som fica violento. A mesma coisa são os modos como age o Daniel, né? Ela está mostrando um paralelo entre as atitudes do Daniel com o som violento do Beethoven, né? Agora, aqui eu botei uma observação assim também, tá? Ela fala assim, sabe, Virgínia, mas eu estava contando, o Daniel dizendo, né? Ele era um amigo difícil, triste, por isso mesmo era preciso ter paciência com esse amigo. A Virgínia, uma menina, não teria todos esses pensamentos, tá? Mas Eu ao... lendo hoje, eu pensei isso também. Eu estava lendo, mas não esse capítulo, mais para frente. Pensei assim, né? É claro que uma menina dessa idade não teria esses pensamentos, né? É de chamar de amigo, difícil de lidar, ouvir, como se fosse uma jovem já mais adulta. Mas a autora, retornando ao passado, como Bento Santiago, escondido atrás da porta, escutando de novo, agora com o ouvido da maldade, tá? Então aqui, como ela estudou, diz ela, né, que a gente já leu isso, toda a obra do Machado de Assis, ela tem também, de vez em quando, alguma coisa que parece, né, que ela aprendeu com ele, mas que não precisa ter aprendido com Machado, né? Quando você lembra hoje de uma coisa antiga, você lembra com outro pensamento. É só isso, só, né? Não tem muito mistério nisso. Ou seja, eu não sou mais aquele Adelmo de 20 anos antes, né? Naquele instante, eu lembro hoje, percebendo diferente, naquele momento eu não percebi direito. Virginia deslizou a mão pelo álbum de discos, contornou com as pontas dos dedos, uma por uma, as letras douradas. Quantas vezes tu não faz isso num álbum, né? Você passa a mão assim, tá na casa da mamãe, aqueles álbuns velhos, fotografias, né? Beethoven assobiou baixinho o começo daquela história que ele nunca conseguia terminar. Parece a mãe falando, vai ver que era louco também, o Daniel, né? Desviou o olhar para o botão de rosa em cima da mesa, e sua fisionomia enrijeceu-se. Via na corola que se entreabria a face escura de Luciana. Aproximou-se mais. Ao lado da parte de couro, de um verde amadurecido, estava o porta-retrato também verde, com raminhos de trevo nas cantoneiras da moldura. Em outros tempos, as folhas deviam ter sido douradas, mas agora lhes restavam vestígios apenas de um ouro já sem brilho. Às vezes, você está no consultório, assim, e nem precisa ser consultório, né? Mas no consultório a pessoa vem contando esses detalhes, um por um, assim, como se isso fosse importante ali, querendo dizer para a gente dizer para ela o que que isso significa, né? Quer dizer, você quer perguntar ao psicólogo ou ao analista, supondo, né? Aí eu ficava olhando aquelas fotos antigas da mamãe, do meu tio. Terminou a sessão, volta semana que vem. Mas acabou assim, acabou. Você já falou o que você tinha que falar, né? Paga a consulta, tchau. Semana que vem você estou aqui de novo. Porque são reminiscências que é o enredo, como dizem mais acima, né? É o enredo. Porque se eu ficar pegando isso para dar. Então quer dizer que você era uma flor abandonada? Aí fudeu tudo, né, bicho? Aí eu estou dando sentido que não é. Não é. Quer dizer, aí você estraga, interfere diretamente, né? Em outros tempos, as folhas deviam ter sido douradas, né? Mas agora lhes restavam vestígios apenas de um ouro já sem brilho. Na fotografia ensolarada, Laura sorria para o fotógrafo invisível, ó. Pegou uma foto dentro do álbum, né? Tinha o tronco teso e as mãos docemente pousadas nos braços da cadeira de vime. Ela vê uma foto e descreve para a gente. Ela não diz isso, a gente tem que entender que é assim, né? A autora, né? Tinha o tronco teso, a mãe sentada ali, né? Naquela posição ereta, né? Parecia A autora mesmo disse, né, naquela entrevista, que estava ela e o médico, né, ela falou, eu não digo nada para o leitor. não falo nada, deixo que ele se vira, jogo na cara dele.
Parecia despreocupada como uma menina de cabeleira solta e suéter. Virginia ainda olhava o retrato, mas pensava agora na manhã anterior. Já voltou, né? Quando encontrara a enferma assim tranquila, blusa abotoada, até o pescoço e os cabelos puxados levemente para trás. Então ela vê o retrato e associa com a mãe que ela viu toda arrumadinha, sentada ali. Animara-se ao vê-la tão bem, chegara a acreditar ser mesmo possível. E por que não? Ficar boa, né? Pensou, tomando entre suas as mãos descarnadas. As faces estavam macilentas e o olhar tinha qualquer coisa de estagnado. Olhar de morto, né? Da pessoa com problema psicológico. Contudo, na voz, nos gestos, no olhar, havia algo que a fazia mais real, mais palpável. Ela se tornara uma figura tênue, como um sonho na escuridão. Mãezinha, escuta, começou sofregamente. Houve uma festa tão bonita na escola, você precisava ver. Aqui a autora vai mostrar assim, parece que a menina é como se tivesse um delírio, assim, ela esquece que a mãe está doente, ela esquece que a mãe está com essa loucura, né? E narra um episódio do cotidiano como se tivesse acabado de chegar da escola. Tá? Aí começa, mãezinha, escuta. Houve uma festa tão bonita na escola, você precisava ver. Acrescentaram, ajoelhando-se ao lado do divã e contar-lhe os últimos acontecimentos, exagerando alguns, inventando outros, dando à narrativa um tom febril de alegria. Cada menina representava uma estação do ano. Minutinho, Freud, reviu-se entre as rejeitadas no fundo da sala, os olhos pregados no palco, as mãos torcendo o programa. Eu fui a primavera, Dona Otília, professora, né? Fez nossos vestidos de papel crepom. O meu era cor-de-rosa, todo cheio de flores. E na cabeça eu tinha, num galope desenfreado, passou Conrado, coroando Otávia. Na cabeça eu tinha uma coroa de eras. Minha colega na atividade foi o outono. Entrou dançando na pontinha dos pés com uma bandeja de flores, mas de repente escorregou numa papoula e caiu com a bandeja e tudo em cima dos convidados. Ah, mãe, você não faz ideia como foi engraçado. Laura riu, inclinando a cabeça para o peito, mas quando ergueu novamente o rosto, tinha uma expressão desamparada, torceu as mãos. Meu amor, você prometeu. O sanatório não. Você prometeu. Diga que me ama e que vai ficar comigo. Diga. Suplicara com voz quente de paixão. De certo me confundiu com o tio Daniel. Tá? Conclusão dela. Fala, Freud. Sobre esse trecho, bom, não sou bem uma menina, né? Mas isso é muito sincero. Não vou dar depoimentos, não. Mas é mais ou menos assim, só para resumir. A menina estava no colégio, aí chegou em casa e a mãe dela não sabia o que ela passou no colégio. Mas o vice-versa acontece também. A menina estava no colégio e não sabia o que estava acontecendo em casa. Aqui é pior que isso, Freud. Na verdade, a menina esqueceu que a mãe estava. Ou seja, a menina resolveu contar para a mãe um cotidiano dela e a autora só mostra o desencontro, né? Porque, meu amor, você prometeu, o sanatório não. Essa é uma fala dela para o Daniel. Por isso que ela diz, de certo, me confundiu com o tio Daniel, pensou Virgínia, recolocando o porta-retrato na mesa. Mas por que com ele? Por que com o tio Daniel? Encolheu os ombros. Os loucos têm umas coisas, nunca se sabe. Tá vendo? Mas ela fala aí, reviu-se entre as rejeitadas do fundo da sala. Eu acho que ela cria uma situação, né, de que ela foi isso, que ela foi aquilo, uma forma de chamar a mãe para ela, né, a atenção da mãe, de trazer a mãe para alguma coisa que, né, para a realidade, que despertasse a mãe para a realidade, porque ela quer uma atenção da mãe ali, né, ela inventa uma história. Inventa. Bom, Márcia, aí que está o diferencial quando a gente escuta no consultório, escuta assim, a gente não dá esse sentido, né, que você acabou, esse rejeitado aí, eu não posso associar que ela lá na escola, ela se vira como pode, ela se vira muito bem, essa menininha, né? Ela não é uma coitadinha, não. Então, assim, tentar depreender dali que estivesse querendo transmitir algum sentido, a gente dá esse sentido para supostamente, então, um paciente,
Aí você destrói completamente qualquer possibilidade da pessoa mesmo assumir a responsabilidade pelo que está dizendo, né? Mas ela só diz, eu era uma garotinha desamparada, eu estava correndo para lá e para cá. Aí ela que não percebe que a mãe não vai dar conta dessa história, né? Ela está contando essa história para uma louca, né? E a desperta aqui, né? Pois é, Ô, é o que Adelson, aconteceu comigo. Olha isso só, que você falou, Coisas não? que você sabe. é, Abriu o tinteiro, estava seco. Evasivamente contornou a pasta de couro, raspando de leve os pingos de tinta perceptíveis num dos cantos. Em seguida, fez girar o cinzeiro de vidro riscado no meio por um profundo rachão. Revolveu superficialmente a cinza e avançou até tocar no copo. Repete aquilo que você falou lá atrás, Adel. Essa forma dá sentido só, Márcia. A gente não dá esse sentido, não. Não significa que ela se sentia rejeitada por ter narrado uma história em que aconteceu isso aí, né? Expressão desamparada, assim. Eu estava caída, né? Me ferrei. Enfim, a gente evita dar esse sentido, só isso. Então, num gesto rápido, preciso, agarrou o botão de rosa. Essa que é a parte interessante, porque ela tem ciúme do Daniel, né? Porque essa Laura é mãe dela e esposa do Natécio, que mora na outra casa. O Daniel é tio, né? É só o médico. Então, no gesto rápido, preciso, agarrou o botão de rosa, porque a Luciana estava querendo namorar com o Daniel e ela tem um certo ciúme. Foi quando sentiu que havia alguém atrás, parado na porta, estremeceu. É a Luciana, resistindo ao desejo de se voltar para ver, pôs-se a assobiar baixinho, fingindo examinar os livros da estante. Digo que guardei o botão para pôr dentro de um livro. Resolveu e voltou-se para a porta, mas não era a Luciana, era o Daniel. Tinha as mãos metidas nos bolsos e uma expressão ansiosa no olhar. A barba crescida punha uma sombra azulada na pele cor de cera. Posso ajudar, Virgínia? Né? O que você faz aqui no quarto dela? Já pediram várias vezes para ela não entrar ali, né? Quando ela entrava ali, sempre que saía, a Laura estava muito agitada. Ela ficava fazendo muita pergunta, a Laura, né? Posso te ajudar, Virgínia? Nos lábios dela, o assobio era agora um soprinho, soprozinho sem melodia. Surgindo, assim, inesperadamente, Daniel parecia-lhe uma outra pessoa, um desconhecido, mas tão cansado que seu primeiro impulso fora correr para abraçá-lo, retribuir-lhe a pergunta: posso ajudar? Né? Eu pergunto: posso ajudar? Reparou na gaveta verde que ele trazia frouxamente gravata verde, né? O dragão esverdinhado que São Jorge esmagou pode ficar às vezes tão branco como um cordeiro. É preciso enfrentá-lo. Tem essas indiretas assim no meio do texto, tá? Aqui sim, Márcia, tem umas indiretas da Lígia, né? Bem explícita, né? Um dragão, né? Enfrentar um dragão esverdeado, que ela vê a gravata. Eu queria o dicionário, mentiu ela, cravando as unhas na corola da flor. Tem uma palavra que não sei o que quer dizer. Lentamente, ele deslizou a mão pelas lombadas dos livros, foi lá, o senhor, né? Pegou um livro, deu. Qual a dúvida? Deixe, Daniel, eu mesmo encontro. Interveio rápida. Pôs-se a folhear afobadamente o volume, procurando uma palavra qualquer. Engraçado esse procurar a palavra, que um dia até o Marcos lembrou, que lá naquele outro conto, né, tinha sempre um dicionário, tá? O que serve um dicionário? Para você descobrir o sentido das coisas, né? Então, a Lígia sempre enfia um dicionário no meio, assim, uma palavra que não se sabe, porque as palavras são um enigma nosso, não é verdade? Que muitas vezes até uma palavra só, né? Uma frase, né? Pode levar a um engano. Vai ver se estou no banheiro, né? Cadê o seu filho? As frases já são enganosas, né? Imagina então uma palavra só, ela enfia um dicionário, tá? Porque aqui tinha a palavra enxovalhar, né? Ela queria procurar, né? Porque lá no capítulo 3 anterior, a Bruna disse que a mãe, ao sair com o Daniel, que era o médico, fala, Marcos. E sempre são as meninas que vão consultar o dicionário, né? É. Muito curioso isso, né? Curiosidade com as palavras. São sempre as meninas, é. Muito interessante essa observação.
procurando uma palavra qualquer, né? E de repente Daniel lançou a Daniel um olhar malicioso, como começa com E, a palavra é enxovalhar. Enxovalhar, está aqui. E leu triunfante, sujar e manchar e enodoar. A Bruna, que é mais velha, e tinha dito, ela enxovalhou a nossa família. E o papai queria saber quem era esse Daniel, desconfiava dele. Ela fez um programa com o Daniel, né? E ela enxovalhou a família engravidando do médico. Mas naquele instante, lá atrás, a Virgínia, a autora diz, né? A Virgínia não sabia o que era enxovalhar e ficou quieta. Ficou assim, não vou dizer para a Bruna, porque se eu disser, ela vai brigar comigo. Você não sabe isso ainda, não? Adiou. Aqui, num pretexto, né? Surgiu um instante, então, que ela, para esconder a rosa, o botão de flor, a sem vergonha, que não era nada besta, né? Assim, muito inteligente. Eu vim procurar um dicionário, tio Daniel. Então, despistou, né? Você precisava desta palavra, uma palavra tão pesada e ruim, mas tem gente que faz isso com os outros. Bruna disse que conhece algumas pessoas que enxovalhavam as outras. E Bruno não mente. Quem que enxovalhou quem aqui? Daniel sentou-se na poltrona, baixou os olhos para os sapatos embaçados. Virgínia, você é uma menininha ainda, e não devia. Bateu as mãos espalmadas sobre os joelhos. Parecia agora falar consigo mesmo, abstrato e exausto. O Senhor sabe que eu faria tudo para que ao menos ela se salvasse. Tudo, meu Deus, tudo. Interessante essa frase, né? Alguns sentimentos assim as crianças têm mesmo. Não precisa ser justamente assim, só palavras da lige adulta posta na mente de uma criança, né? A criança tem esse instinto também, né? Quem não tem, né? Parece que ele fala também, assim, para que ela se salvasse, é porque ele já estava se achando, assim, né, sem forças, né, perdido. Aqui é a menininha dizendo, né? O Senhor sabe, Daniel, você sabe, eu faria qualquer coisa para se salvar. Calou-se apertando os maxilares. Virgínia aproximou-se cautelosa e viu então que os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Ah, como era difícil odiá-lo naquele momento. Bruna, Parece que é ele que fala. a frase não. Ó, Virgínia Virgínia, é uma você é menininha ainda e não sabia, bateu as mãos espalmadas sobre os joelhos. Parecia agora falar consigo mesmo, abstrato e exausto. O Senhor deve ser o Deus aqui, é verdade. É, Tudo, meu Deus, é verdade, Márcia, tem razão. Aqui é uma fala do Daniel. Eu faria tudo para salvar a sua mãe. E calou-se, apertando os maxilares. Virgínia aproximou-se cautelosa e viu então que os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Estava emocionado, né? Bruna, ele está tão aflito, eu não estou mais com raiva. Depois posso ficar, mas agora não. Dentro do bolso, suas mãos se abriram e se fecharam em torno da corola dilacerada da flor. Um espinho picou-lhe o dedo, porque ela escondeu o botão de flor no bolso, que ela estragou, né? Foi o sinal. Profunda como a dor da picada, a voz de Bruna voltou implacável. E do pai? Quem tem pena do pai? o Adelmo, quando ele fala essa frase, eu faria tudo que para pelo menos ela se salvasse, né? Dá a impressão que ele já estava planejando essa morte, assim, né? Porque ele já não estava salvo, né? Ou então que ele se sentia culpado, né? Mas tem aqui também uma pista que a Lígia lança, porque ele vai aplicar uma injeção nela, ela vai morrer, né? Então, ele está dizendo que vai ser impossível salvar, então eu vou dar um jeito nela e depois dar um tiro no ouvido, né? Isso aí. Ele deu um jeito nela e depois deu um tiro no ouvido, porque não tinha mais como ele viver, esse homem, né? A vida dele acabou, né? Retrocedendo, ela desviou de Daniel a face enrijecida. Vagou a olhar pela mesa e acabou por fixar. Essa face enrijecida aqui é porque ela lembra sempre da Bruna, que diz que esse homem foi quem destruiu a família, né? Então ela tem um instante que tem compaixão dele, tem outro instante que ela endurece. Vagou a olhar pela mesa e acabou por fixá-lo no retrato de Laura,
que parecia esperar pacientemente por um sinal do fotógrafo, para então se levantar e ir embora. Ela piorou? Você ia me dizer outra coisa, Virgínia. Não quer mais dizer? Não quer dizer mais, hein? O vento descerrou a janela. Agitaram-se as cortinas emortecidas. Ela inclinou a cabeça para o ombro e abriu as mãos. Tem que ter paciência com esse mouse, porque o sincronismo... Com as mãos. Não sei, tio Daniel, não sei o que eu ia dizer antes. Ele encostou a cabeça no espaldar da poltrona. Aquilo já é mais espertinha, tá? Ela não vai entregando, né? Então ela ia dizer, mas não diz. Esconde o que ele ia dizer, né? Não, Virgínia, você fez agora um gesto que fazia quando era pequenino assim. Quando qualquer pessoa se despedia e ia embora, você ficava olhando para o lado, por onde a pessoa tinha desaparecido, abria os braços e repetia, acabou, acabou, aquela voz de bebê, né? Então, dava uma certa tristeza, porque a gente ficava com a impressão de que a pessoa não voltaria nunca mais, que estava mesmo tudo acabado, acabou-se. Pois é, acabou-se. Acabou-se o quê? Ele abriu os braços, imitando-lhe o gesto, em seguida acendeu um cigarro e sorria. Nada, meu bem, eu estava pensando noutra coisa. Ela piorou, sim, e Bruna disse que depois de um certo ponto, eu sei, mas ela não vai chegar a esse ponto, eu vou dar um jeito, né? Então vai sarar? Ele demorou para responder e encarou. Também não vai sarar. Inclinando-se dolorosamente, Virginia agarrou pelos ombros. Mas não vai morrer, né, tio Daniel? Fala, tio. Aí começa o apavoramento, né? Uma lufada de vento escancarou a janela. As cortinas quase tocaram no teto, e no mesmo instante, tudo se aquietou novamente. Ele voltou o olhar para o céu de aço. Pois é, por essas falas que eu penso assim, né? Ele foi planejando isso, né? O que é que você entende por morrer? Pergunta aqui até, né? Aqui é assim, a Lígia, ela está... Qual é o nosso interesse nessa leitura, né? Assim, a Lígia também, desde aquele conto O Menino, e um monte de outros, ela quer mostrar, assim, como que essa história hoje em dia, que diz violência doméstica, pedagogia, cuidado com o que você fala com seus filhos, dentro de casa é a escola da vida, né? Você não pode também, assim, esconder, criar a criança numa redoma, né? Assim, protegida, um idiota completo, que não sabe de nada, né? Tá muito assim hoje, né? Assim, as interferências. Aqui e ali já expõe como a vida é mesmo, dentro de casa, né? A garotinha vendo a mãe, né? Assim, pior, e quer, né? Encontrar um jeito, o médico já dá uma dica que não vai viver mais, né? E ela fica apavorada, e ali já introduz, então, uma mudança no tempo, né? Para mostrar, assim, como que ela utiliza muito esse recurso, né? De uma lufada de vento, né? As cortinas tocaram o teto, ela mostra um terror, né? No mesmo instante, tudo se aquietou, de repente voltou ao normal, então ela recuperou a sobriedade, quer dizer, né? E é que você... Naquele livro, naquele filme que o filho foi com a mãe e a mãe estava de mão dadas com o homem, né? Aí a cena do filme já era dramática ali, né? Ela faz isso, né? Quando tem assim aquele choque, né? Da personagem, né? Ela coloca um choque também real ali, né? Na cena. Coloca um paralelo, é isso aí. A pergunta fez ela vacilar. O que é que você entende por morrer? Levou o polegar à boca e ficou passando a ponta da língua na unha roída. Morrer, morrer. Pensou em Isabel, a irmã gêmea de Margarida. Tinha morrido um mês depois da primeira comunhão, e todas as alunas do catecismo foram vê-la. Estava vestida de branco, com a coroa de lírios de pano no alto da cabeça e um ramo de jasmim na mão. A Lígia tem muita questão com a morte, né? Ela sempre trabalha a morte literariamente, né? Naquela pergunta com a entrevista com o médico, a Márcia até lembrou um dia aqui, né? O médico não pode mandar o paciente que está morrendo, falou assim, vou o seguinte, vou dar um bloco de notas, uma caneta, escreve sobre a sua vida, tá? Vamos ver se você melhora escrevendo, né? Assim, quando eu era criança, meu pai, o médico não pode fazer isso, ele tem que correr lá para dentro, leva para a UTI, aplica uma injeção, corta o cara todo, tira o câncer, vê se faz um raio-x.
Ele não vai ficar mandando o paciente escrever um livro, né? Então, aquele médico diz assim, eu queria ser você, Lígia, para ficar escrevendo a morte do paciente ou mandar ele escrever, porque eu não posso, né? Eu sou médico. Outra coisa é esse roer a unha, tá? A ponta da unha roída. Aqui naquele texto do besouro, mais na frente, a menina roía a unha. Ela começou a roer a unha, olhou em seguida a própria unha roída. Tem muita unha roída nesses contos da Lígia, assim, diante de uma situação nervosa, você rói a unha, né? Em vez de falar, bota a mão no dedo, na boca começa a roer a unha. Parecia mais branca e tão satisfeita no seu caixão cor-de-rosa que ninguém tinha vontade de chorar. A irmã, né, a Isabel, a irmã da coleguinha que morava em frente, a Margarida, né? Então, nesse instante, ela começa a roer a unha, quando ela lembra da morte, né? Como ali já associa, então, esses instantes de dificuldade com a linguagem a roer unha, ou fazer algum tipo de sintoma, né? Então a morta parecia mais branca e tão satisfeita no seu caixão cor-de-rosa que ninguém tinha vontade de chorar ao vê-la assim. É a vontade de Deus, dizia a mãe, assoando-se no lenço limpo. Nesse dia tudo pareceu-lhe mais limpo e mais calmo naquele porão. Olha o porão aqui. Também a morte lhe pareceu uma coisa clara. Simples, era a vontade de Deus. Aqui é a ironia da Lígia o tempo todo também, né? Com a vontade de Deus com relação à morte, né? E essa é uma vontade forte, pensou. Mas havia a andorinha, que sepultara certa manhã numa caixa de sapatos debaixo do pessegueiro, desenterrara alguns dias depois para ver o que havia acontecido. Aquilo era morte. Isso ela fala numa entrevista, tá? Um fato da vida dela. Ela queria conhecer a morte e foi lá e desenterrou o bichinho que ela tinha enterrado. Não sei se era uma cachorra, se era uma andorinha mesmo. Os bichos comem a gente. É um cachorro. É um cachorro, né? Os bichos comem a gente. Ele tocou-lhe a mão. Aí ela vai fazer aqui uma filosofia da morte, tá? Isso aqui é puramente a Lígia, né? Não tem mais aqui. A Lígia aqui não tem vergonha nenhuma de aparecer dentro do texto, né? Como a gente pôs no grupo lá hoje, assim, o eu se esconde no livro, conversa com o leitor, né? No ouvido do leitor ainda. É contigo que eu estou falando, leitor amigo. É o Machado, né? Porque ela tem a crença da Lígia, que ela fala o tempo todo, em qualquer entrevista, ela diz na transmigração da alma, né? Mas a gente não é só isso, entende? Dentro de nosso corpo, Virgínia, há como que um sopro. Isso é o que a gente é de verdade. E isso não morre nunca. Com a morte, esse sopro se liberta. Vai-se embora varando as esferas todas, completamente livre, tão livre. O corpo se apaga como uma lâmpada esfria. Como uma lâmpada. Esfria como... E Daniel fez uma pausa, vagando o olhar ao redor. Exatamente como um ferro de engomar que você desliga. Assim que a tomada é arrancada, o ferro vai esfriando, esfriando e se transforma apenas num corpo, um peso morto, sem calor e sem vida. A diferença é que o calor do ferro elétrico se perde quando é desligado, ao passo que esse calor das suas mãos, este brilho dos seus olhos, esse sopro, esse alento, calou-se. Apertou um pouco os olhos, que refletiam uma intensa paz. Ah, meu bem, se eu pudesse fazê-la entender, triste é que está acontecendo agora e não o que vem depois. Essa frase, né, é uma pista também que ele vai dizendo. Triste é a loucura que está acontecendo agora com a Laura e não o que virá depois. Então, tio Daniel, entendo. O senhor quer dizer que a morte para minha mãe será muito melhor do que a vida? Nesse caso vai ser, né, Márcia? Melhor ela morrer logo, né? Mas se ela sarar... Terrível, né? Terrível. E se ela sarar, se puder viver como todo mundo? Ele deixou cair no cinzeiro o cigarro que se apagara. Uma vez, quando eu era menor ainda do que você, aquele da outra metáfora, agora Lígia, né? Metáfora muito bonita também, criada pela autora. Brincava com o espelhinho à beira de um poço da minha casa. Eu morava numa fazenda meio selvagem. O poço estava seco e era bonito o reflexo do espelhinho correndo como uma lanterna pela parede escura. Sabe como é, não? Mas, de repente, o espelho caiu e se espatifou no fundo. Fiquei desesperado. Tinha vontade de me atirar lá dentro para ir buscar os cacos do meu espelho.
Então alguém acha que foi meu pai, levantou-se, levou-me pela mão e me consolou dizendo que não adiantava mais nada, porque mesmo que eu juntasse um por um os cacos todos, nunca mais o espelho seria o mesmo. Sabe, Virgínia, vejo Laura como aquele espelho despedaçado. A gente pode ir lá no fundo e colar os cacos, mas tudo então que ele vier a refletir, o céu, as árvores, as pessoas, tudo estará como ele próprio, partido em 1000 pedaços. Veja bem, triste não é o que possa vir a acontecer, a morte, por exemplo, que anuncia de novo, né? Essa frase aqui, né? Triste o que está acontecendo nesse instante. Ela tem a cabeça doente e não há remédio. Só o corpo lá dentro é que continua perfeito como o espelho antes de cair no chão. Somente o corpo. Então aqui a gente já vem trabalhando essa ideia do eu fragmentado, né? Como o eu é uma aquisição, né? A gente, assim, o eu é uma conquista tardia, que não vem no início. E se ele é uma conquista, ele é uma perda, ele pode ser uma perda. Muito interessante isso, tá? Por que que tem a loucura? Porque no início não tinha nem loucura nem nada, só tinha o começo da gente, né? Quando você se constitui como ser humano que se cuida, adquirindo seu eu na imagem no espelho, e pede respeito aos demais e procura manter uma aparência, essa aquisição, ela é simbólica, né? E assim como é simbólico, esse espelho simbólico, ele pode se quebrar em 1000 pedaços e você não fala mais coisa com coisa, né? A mãe chega lá para a garotinha e fala assim, eu vou para o manicômio ou não vou? A garotinha estava contando uma história da escola, a mãe faz outra pergunta completamente diferente. Então ela está toda fragmentada, né? Não tem mais a unidade simbólica, né? O eu dela não consegue construir mais uma história, uma narrativa, né? E de repente aparece o besouro, né? As plantas crescem nos dedos. Então, quando eu... Um minutinho. Tentando entrar aqui tarde. Ela tem os momentos de lucidez, né, Delma Laura? Poucos momentos, que a filha parece que Quem consegue trazer ela à lucidez, por incrível que pareça, é a própria filha, né? filha. Ela pede a mãe para narrar como é que foi a história, a mãe narra tudo, como é que ela fez, o dia que ela se arrumou para sair com o médico, foi deslumbrante. Então a Lígia põe na boca da mulher doente mental, né? O crime que ela cometeu e que ela não suporta lembrar também, né? Quando ela lembra essa história e narra para a filha, ela começa a ficar muito agitada, gritar no quarto, daí a pouco o médico vai lá dentro e diz, você não pode entrar aqui dentro, né? É isso aí, né? Que a realidade é tão dura, né? Que tem que surtar para esquecer, né? Ela não consegue manter a unidade, mas seria mais ou menos isso. O eu esfacelou-se, né? Ela não recompõe mais uma imagem, assim, para segurar. Como é que você segura a realidade, né? Está numa situação aflitiva demais. Como é que você segura? Você tem que ter uma estrutura para suportar, sustentar a realidade, né? Então, quando você tem o seu eu ainda conseguindo manter como diz, manter a compostura, né? Aqui em Vitória, esposa do irmão meu me narrando o seguinte: a mãe dela foi para um casamento em São Paulo. No avião, sentiu um mal-estar, assim, alguma coisa, aí escondeu. Continuou conversando com ela. Lá em São Paulo, deu um jeito de ir ao salão. Fizeram toda aquela maquiagem, ó, cobre bem aqui, né? Andava com uma bolsa escondendo o rosto. Dentro do casamento, ela desmaiou e morreu. Ela tinha tido um AVC no avião, escondeu. Então você tem um eu, assim, muito rigoroso, assim, gente, eu estou passando mal, tá? Cancela essa porcaria de casamento, eu tenho que ir para o hospital, estou tendo um AVC aqui. Então você vai tentar sustentar uma imagem também a esse nível, né? Colocar superior a tudo, né? Até a própria vida, né? Então, não esqueceu de cuidar de si em primeiro lugar, né? É um problema, né? Cuidado do corpo, fala Marcos. Nessa história do espelho aí, será que o eu do autista não fica preso do outro lado do espelho?
período autista, ele mora de aluguel na cabeça da mãe dele, né? Ele fica preso do outro lado mesmo, mas desse jeito, né? A mãe é que é o pavor, ele instala na mãe o cuidado dele, né? Não É pode falar, né? exatamente, isso é uma coisa que acontece. A pessoa, quando tem algum mal, seja lá qual for, ela vira como se fosse um estorvo. E você pode estar morrendo, tá à beira da morte, mas você não vai dizer que está morrendo à beira da morte, É, porque você não quer incomodar ninguém. isso aí. Porque se você incomoda uma pessoa, a minha vida é um inferno por sua causa. Poxa, eu tô passando mal só isso. É. Não pode, não. Qualquer maneira, né, Rodrigo, a gente, assim, cada um que se cuide, né, a mensagem passada aqui é essa aí, cada um que se cuide, né, se vira nos 30, né, se cuida. Depois da morte, sim, vai até Deus. Virgínia fixou o olhar no céu. No catecismo, o padre chamava aquilo de alma, olha aqui, que interessante. Um aquilo, né? O que a Lígia aproveita para enfiar no texto, né? Aquela coisa, né? Porque a Lígia não tem essa noção de alma, né? Se era pura, ia diretamente para o jardim divino que resplandecia como um sol, com anjos corados e gordos, voando em bandos. Aqui ela está ironizando, né? Harpas eram tocadas pelos anjos maiores. Concentrou-se. Como seria o som das harpas? Não, harpas não servia. Violino mesmo, que este conhecia bem. Anjos maiores tocavam violinos, e em meio dos esplendores, a mãe linda, linda, ajoelhada aos pés de Deus, preparando a morte da mãe, né? Voltou-se para Daniel, mas ele agora parecia absorto na leitura de um livro que apanharam na mesa. Leu brandamente. A última noite eu voei para as árvores, não, 3 árvores da morte, né? Não, a árvore da morte. De repente, um vento vindo de fora me conteve. E eu From Feather Puppet on Swing, aí escreveu alguma coisa aqui. Esse material está escrito nesse livro, ó, existe esse livro, Sparkenbrook, Charles Morgan. Então ele cita um poeminha, é um livro de 36. Baixei aqui para, quem sabe, dar uma olhada depois, né, mas está aí. Se digitar essas frases, aparece. Calou-se, fechou o livro e teve um sorriso para o pequeno rosto interrogativo e grave. Esses versos, Virginia, são de um poeta inglês. Um dia você ainda vai conhecer tudo isso, acrescentou, estendendo-lhe o livro. Fique desde já com ele. Este é um autor que você vai amar. As mensagens da Lígia, né, dentro do livro. Ela recebeu o livro e apertou-o contra o peito. Bruna não a perdoaria nunca se a visse assim, né, nessa relação com Daniel. Mas Bruna estava longe, ninguém saberá. Daniel parecia lhe dizer com um olhar de conspiração. Sorriu para si mesma e deu alguns passos vacilantes em direção à porta. Deteve-se e indicou o álbum de discos. Tio Daniel, ele também era louco? Daniel levantou-se e acendeu um cigarro. Não, Beethoven? Não, não era louco. É que todos eles eram assim, diferentes, entende? Principalmente Beethoven, que era muito infeliz, surdo, feio. Ela atalhou-lhe com vivacidade. Então foi por isso. Por isso o quê? Ele era feio, tio Daniel, por isso ficava às vezes tão furioso. Furioso é a música que ele escutou, né? A música furiosa, né? Como se quisesse xingar. Então tocava. É muito ruim ser feio. Tá? Então o motivo de tocar é porque era feio. Daniel tomou-lhe o Ela queixo. também se sentia feia, né? Ela fala, é muito ruim ser feia. Ela se identifica, porque ela sempre se achava feia em relação às irmãs, mal vestida, essas coisas. Agora, vê só que sacanagem, né? A Lígia, sempre tida e muito elogiada como linda, todas as fotos dela são lindas, mas assim, a beleza da mulher nunca satisfaz, né? Eu sou linda, mas eu não me acho linda. Eles mentem dizendo que eu sou linda, são todos mentirosos. Eu sou feia. A Lígia tinha um complexo de existencial assim também, vou te falar, né? Transformou tudo em psicologia, né? Ela ia explorando essas dificuldades internas dela, convertendo em relatos psicológicos, né? Transferindo a feiura para outro lugar, mas e que mulher que se acha linda, né? Ou então, ao contrário, às vezes você vê uma gorda, toda feiosa, assim, negra, até no shopping, e fala assim, nossa,
Eu queria ter uma autoestima dessa, que desfila rebolando e parece que não incomoda com ninguém. É os dramas internos da mulher, né? Mas, meu bem, por que você fala assim, eu sou feia? Você é feia, você é linda, aí vai. Vai se parecer com uma gazela. A gazela é um bichinho. O que é a gazela, né? É um bichinho de pernas compridas e olhos graúdos, assim como os seus. Amará a música e a poesia. E um belo dia conhecerá um príncipe que se ajoelhará aos seus pés. Ajoelhará aos seus pés. Virgínia, meu reino te espera. Não, não, exclamou ela em meio a um riso estridente. Eu digo que não. E o príncipe vira um sapo. Ó aqui, tá vendo? No silêncio que se seguiu, ela pôde ouvir. Fala, Freud. Isso é porque me lembrou de um dia desse eu fui na feira com meu irmão e, e é assim, a gente tá com essa. Aí na feira e aquela paquera de olho, olhando, a gente na feira comprando, aí, nossa, aquela menina é linda, eu falo. É a menina que tava atendendo a gente na feira. Aí, ó, Beleza. a mãe dela é mais linda ainda. Deixa eu fazer aqui uma E pergunta, um minutinho só, Freud. O colega que chegou hoje aqui, o Ricardo, né? Perguntou de que nós estamos lendo. Nós estamos lendo. O Ricardo entrou aqui com o presidente Paes, foi isso? Nós Isso, estamos, nós estamos lendo o Cacto Vermelho, o Ricardo. Cacto Vermelho não, é Ciranda de Pedra. tá certo. Você entrou com o presidente Paes, esse nome, né? Tá. O Ciranda de Pedra, o capítulo 4, tá? É porque a gente já leu 1, 2 e 3. A gente vai lendo assim, linha por linha, né? Para ver como é que a autora vai costurando o texto. Ela levou 4 anos fazendo esse livro, né? A gente já leu no começo. E ela deve ter reescrito muitas coisas para criar um efeito, né? Quer dizer, como é que um autor surge, tá? O primeiro livro dela, que ela mesma se elogia porque outros elogiaram. Bem escrito, né? Então, essa a gente está lendo, assim, como é que se constrói a psicologia também da autora, ao mesmo tempo, que é o progresso dela como escritora, né? Ao mesmo tempo, ela mostrando como que a menininha vai se formando aqui, a Virgínia, num ambiente cheio de uma carga emocional muito pesada, tá? Quer dizer, a gente se forma no ambiente do doméstico da gente, dentro de um ambiente que tem que ter uma carga emocional pesada, né? Para formar um ego que suporta a carga, né? No silêncio que se seguiu, ela pôde ouvir o próprio riso ir se desfazendo aos poucos. Ela riu disso aí, né? Que ela não quer saber de príncipe virar sapo. Para mim, um príncipe vai virar sapo logo. A mãe pairando entre nuvens de anjos, o príncipe montado num cavalo branco e a fascinante imagem do seu rosto futuro. Tudo desapareceu como uma bolha ao tocar o chão. E Luciana? Ele desviou o olhar do pequenino rosto que se recompunha, desconfiado. Astuto, quebrar seu encantamento. Tá vendo como ela muda rapidamente? E Luciana? O que é que tem a Luciana? Ela está preocupada é o seguinte, a mãe vai morrer, né? E como é que vai ficar a Luciana? Ela vai continuar aqui com vocês. Com vocês? Pergunta a menininha. Quero dizer, depois que eu for embora. Sim, continuará aqui se quiser. Tem sido tão nossa amiga, não é mesmo? Mas ouça, Virgínia, não se preocupe mais com os outros. Eu cuidarei da sua mãe. Ó, a Luciana vai cuidar de mim. Alguém há de cuidar da Luciana. Não pense tanto em nós. Pense agora em você morando com as suas irmãs, seu pai naquela casa tão bonita. Pense na sua vida lá com eles, nos seus estudos, nas suas festas. Nós nos arrumaremos, fique tranquila. Faça de conta que isso é um barco que está querendo afundar. Você precisa ir depressa para um outro, entendeu? E você? Quer dizer, como é que se comunica com uma situação dessa também, né? A mãe vai para o manicômio, vai morrer, né? Você vai ficar sem mãe. Ele riu baixinho. Pois já disse, meu bem, eu tenho que ficar até o fim. Sou o comandante, e o comandante não pode fugir, acrescentou empertigando-se. Mudou o tom de voz, apertou os olhos úmidos.
quero que saiba que fiz o que pude, Virgínia, e que lhe quero muito, viu? Não faz mal que você não goste de mim, eu compreendo. Não se preocupe com isso também. Agora vá almoçar, que deve estar na hora da sua aula. Ela chegou a ficar na ponta dos pés para dar um beijo nele, né? Mas eu gosto de você, tio Daniel. Não devo gostar. A Bruna proibiu, mas apesar de tudo eu gosto. Deixou cair os braços, confusa, irritou-se consigo mesma, odiando ao mesmo tempo que ele adivinhara o gesto, deu-lhe as costas e fugiu. Então, no capítulo 4, tá? Ela está morando lá, né? Nessa situação aí, que é a última vez que ela viu o tio Daniel, a mãe, porque agora ela vai morar no capítulo 5, lá na casa do Natécio com as irmãs, tá? Ali vão comunicar a ela que a mãe morreu. Daniel deu um tiro no ouvido. Ela vai ouvindo tudo isso e vai crescendo, né? Vai suportando toda essa situação e vai, como disse a Márcia aqui, que já leu o capítulo, né? Vai descobrindo assim, todos sabiam de tudo, todos sabiam de tudo dele, menos eu que não sabia. Ela vai descobrir isso, né? Meu pai sabia que a minha mãe tinha sido, né? Que eu não era filho dele, era filho do Daniel, que era meu pai que deu um tiro no ouvido. Que mundo louco. Você quer ficar lá no convento, lá na escola interna, meio expediente, e vir o resto do dia para casa, no final do dia? Nada disso. Eu quero ficar lá, morando lá, não quero saber de ninguém aqui mais. Já estava com uns 14 anos, por aí, assim, quando vai morar no colégio interno, né? Fazer segundo. É isso aí, Cláudia. Vai vivendo na alienação parental, mas também vai descobrindo, né, Cláudia? E a descoberta é um choque, né? Porque quando ela descobre, ela comunica ao pai: eu não quero mais morar aqui com vocês, não quero ver ninguém. Então, tem alienação parental, porque é necessário estar alienado ao significante, né, morando com a família, as histórias familiares. Sai daqui, menina, essa história não é para você ouvir, não. A história não é para ouvir, mas ela vai perguntar por fora, pergunta à empregada, pergunta à irmã mais velha, ela vai descobrindo tudo. Ela tinha dito, né, lá no encontro, no capítulo 3, que no próximo momento que fosse passar um piquenique, iam convidar a Virgínia, porque ela nunca ia no piquenique. O capítulo 5 é o capítulo do piquenique, né? Aqui ainda, na verdade, aqui eu me confundi um pouco. Aqui é o capítulo do piquenique, depois ela volta para casa ainda. É no capítulo seguinte que ela vai morar com o pai dela. Esse capítulo 4, ele é bem 5, né? Ele é bem mais simples psicologicamente, tem uns dados importantes da formação da psicologia da Virgínia, que é o sentimento de rejeição. Aqui sim, Márcia, tem o sentimento de rejeição, quando ela quer se enturmar com a turminha de 5 anões, lá dos 5, né? É o Conrado, a Otávia, a Bruna, a Letícia e o outro rapaz, são 5. Parece que ela tem o tempo todo um sentimento de rejeição. Mas eu penso assim que os dois pais, né? Tanto o biológico quanto o outro, né? Natanaércio, sei lá, eles foram muito bacana, porque assim, sempre pensaram nela, né, ali, porque um acolheu uma filha que não era dele, que ia fazer lembrar a todo momento a traição da mulher, né? E o outro, né, tentando ver o que fosse melhor para a menina, né, para não contar a história e tal, e sabendo que né, ela estava sofrendo ali com aquela condição da mãe, manda ela ir para o outro, mas acho que todos os dois, sim, não se mostraram assim, ausentes na vida dela, né, cada um de uma forma, mas tentaram parar, sim. Tentaram amparar da merda que é a vida, né? Vamos falar dessa maneira então, porque o que a Lígia quer mostrar mesmo é assim, como que você tem que viver numa situação impactante, permanente. A vida é um estresse sempre, né? Você está num ambiente que eles estão querendo melhorar a merda que fizeram, tá bem isso, parabéns para eles, mas assim, do lado da criança, é só decepção, tá? É só decepção.
tempo todo decepção, ela só descobre problema, né? Essa menina, não, ela vai enfrentando a vida, deve ter lá seus momentos felizes, né? Mas A vida dela foi uma mentira, né? E quando na vida da gente também a gente percebe que o para trás foi muita coisa mentira, também dá esse choque, né? Só que a vida dela foi muito cedo, né? Mas, na verdade, não era uma menina que estava contando o romance, né? É uma reflexão da autora madura, como se ela estivesse narrando a sua vida infantil, né? Modificando alguns ambientes e tudo, mas todos nós, se formos fazer uma história infantil, vai ser isso, né? Traição do início ao fim, dos pais, da mãe, um carrinho que você ia ganhar não foi pro irmão, você pensava uma coisa, era outra. As confusões da vida, não é crime não, isso faz parte, né? É preciso, então, assim, você viver um ambiente de frustração desde cedo, para ir suportando a vida inteira, né? É demitido na empresa, você contava aquele emprego todo e o chefe mandou embora. Você contava que sua filha, não sei o que lá, morreu no meio do caminho, perdeu o filho, teve que ir no enterro dele. A vida é frustração do início ao fim, perda permanentemente, né? Você tem que ir formando-se durante a vida para não surtar. Quem consegue viver e sem surtar, está de parabéns, porque a própria vida é um manicômio, né? Um teste psiquiátrico permanente, né? Você está sendo submetido cotidianamente a um teste psiquiátrico, né? Naquela tarde, Otávio é fechado no quarto, sem querer ver ninguém, Bruno e Letícia completamente reconciliadas, Conrado ausente e Afonso com aquele risinho detestável. E sua mão vai ficar toda melada. Então ali gente de chofre, assim, ela está no piquenique agora, o ambiente é o piquenique, então os 5 aqui, né? Bruno, Letícia, Otávia, Conrado e o outro que vai chegar aqui. Virgínia abraçou-se ao travesseiro e mordeu a ponta da fronha. Por que não lhe atiraram o sorvete na cara, se ao menos Conrado tivesse aparecido? Conrado era tão bom, tão delicado, mesmo sem fazer o menor gesto, sem dizer qualquer palavra, sentiu quanto a amparava. Mas Conrado estava sempre tão longe. Não estava ali então, né? Por que Frau Herta tinha que estar diferente? Bruna, Letícia e Afonso se furnaram no Caramanchão. Fique lá com eles. Então, a Frau Herta, que é a governanta, que cuida daquilo tudo, né? Ela tem a menininha atrapalhando, tá na cozinha, corre pra cá, corre pra lá, assim, vai lá ficar com os meninos, vai, some daqui. Ela foi logo dizendo a entrada. Perguntaram-lhe por Otávio, embora estivesse pensando realmente em Conrado. A mulher demorara para responder quando alisava os cabelos diante do espelho do vestíbulo. Parecia desapontada, sem a habitual energia de militar que se inspeciona severamente. Já tinha narrado lá anteriormente, né? Ela se observava demais, essa mulher, né? Era esposa de um... No capítulo anterior, era esposa de um estrangeiro lá, que era um coronel, parece. Parecia desapontada, sem a habitual energia de militar que se inspeciona severamente. Compusera com certa simpatia a gola da blusa e escovava com brandura o chapéu de feltro antes de deixá-lo no cabide. Suspirara. Otávia fechou-se no quarto, toda mal-humorada. Nem eu ela quer ver. Quisera saber o motivo, mas a governanta apenas franziu os lábios, como fazia antes de formular qualquer frase. E não respondeu. Notaram então, sob o pulso de sua blusa, um arranhão recente e profundo que lhe chegara até a palma da mão. Frau Herta, a senhora se machucou? Uma mulher escondeu depressa o arranhão. Impacientou-se. Não é nada. Vá, filha, vá com eles, vai embora, sai daqui. Aqui a Lídia chama atenção para esse arranhão, porque ela, na verdade, matou o gatinho da Otávia, né? E que estava trancado no quarto, chorando porque o gatinho tinha morrido. Então, a Otávia vai ser essa que... A Virgínia vai ser essa que vai ficar sabendo, ligando essas coisas, né? Ligando essas coisas. No Caramanchão, lá só encontraram Afonso, molemente estirado no banco, o queixo pontudo voltado para cima. Boa tarde, menina Virgínia. Então, ela foi procurar o Afonso, separado daquele grupinho. E como se tivesse dito a coisa mais engraçada do mundo, abriu o sorriso numa risada. Ela sentara-se constrangida, encolhendo as pernas para esconder as meias que escorregavam até os joelhos. Sentiu que ele lhe analisava o vestido. Devia mesmo desconfiar que era um vestido reformado. Odiou-o. E Bruna? Perguntou-lhe. Ele deu de ombros. Acho que foi comprar sorvete com Letícia. Voltam já. Esquecido na mesa estava um caderno de desenho. Otávio está doente.
Ela lembrou-se de dizer, abrindo o caderno. Preferia que ele falasse porque pior do que a voz ácida era aquela boca sorrindo sem motivo. Doente, nada, é por causa do gato. Nunca vi ninguém chorar tanto a morte de um gato. Então aqui em cima estava o Arranhão, né? Aqui o gato morto. Ela surpreendeu-se. Alice morreu? Alice é o gatinho da Otávia. Ele então bocejou alto, batendo indolentemente nas barras das calças para tirar alguma poeira invisível. Conrado e ele já usavam calças compridas. Interessante esse detalhe da história da época, né? Em 1954. Os rapazinhos, quando começaram a virar rapazinho, não tinha mais a calça curta, né? Aqui no Brasil foi na década de 60 que começou os menininhos a parar de usar calça curta e calça comprida numa idade assim de 10, 12 anos. Embora Conrado se vestisse corretamente, parecia não se preocupar com isso, ao passo que Afonso não só estava sempre atento à roupa dos outros, como também à sua própria, alisando constantemente os punhos ou examinando os sapatos. Chamava-se Alice? Perguntou no tom afetado, pois hoje cedo foi encontrada morta, envenenada. Fez uma pausa. E em meio a um gesto dramático, mistério, Otávia. Mistério, Otávio e Conrado enterraram a bichinha lá embaixo do cipreste, numa caixa com flores. Foi emocionante. E agora ela está chorando potes. Virgínia baixou o olhar, assustado. Lembrara-se do arranhão no pulso de Frau Herta. Tá vendo? Depois ela vai investigar essa morte aqui. Por isso que fala, a governanta tinha dito a outra governanta, você é uma cobra. Lembrara-se do arranhão. Mas por quê? Pensou pasmada. Por que, né, foi envenenada? Aproximou-se de Afonso, na sua excitação, nem reparou no sorriso com que eles a observava. Mas Otávio desconfia de alguém, perguntou-lhe. Desconfia de alguém? Perguntou-lhe. Ele pousou o dedo na boca em sinal de silêncio. Todos desconfiam de todos. Eu vou averiguar, como dizia Sherlock Holmes. Aí, ó. Na ponta dos pés, fazendo sinais de suspeita, foi saindo do caramanchão. Ali já vai pondo, assim, do início ao fim, uma situação de suspense no drama familiar, tá? O Freud vai chamar de constelação familiar, assim, o drama familiar do neurótico, né? Cada um de nós tem em torno da gente, assim, um monte de gente que a gente culpa, né? O pai, a mãe, os irmãos. Todos desconfiam de todos. Eu vou averiguar. Tem que fazer. É um trabalho de psicanalista, né? Fazer uma investigação psicológica, né? Dentro da própria família. Virgínia afundou a cabeça no travesseiro. Que tarde aquela! Como é que Bruno e Letícia podiam gostar dele? E por que ficaram, de repente, tão amigas? Correra ao encontro de ambas assim que as vira, mas Bruna cumprimentara friamente, e Letícia estava preocupada demais com a ausência de Afonso para ser cordial. Mas ele não estava aqui com você? Quis saber antes mesmo de cumprimentá-la. A Letícia chega, né? É irmã do Afonso. Aqui, assim, Letícia e Afonso. O Conrado é outro rapaz, de outra família. E a Otávia e a Bruna são as irmãs da Virgínia. Estava, mas saiu sem dizer onde ia. Também não sei. Bruna ofereceu-lhe o copinho de sorvete. Comprei para ele, mas você quer? Sabendo que Bruna esperava que não o aceitasse, ela não teve força para recusar. Foi quando Afonso voltou inesperadamente. Fui em busca de vocês, exclamou afetando o cansaço, baixou a voz. Virgínia está investigando o caso da gata, não é, Virgínia? E apontando-lhe o sorvete, olha aí, está pingando no seu vestido. Aqui eu botei uma decepção psicológica também, porque nesse capítulo parece que a Lígia, ela coloca um mau costume, assim, de ficar xeretando demais, né? Uma espécie de intriga, assim, fofoca, né? Psicologia é ficar xeretando a vida dos outros, um negócio chato demais também. No entanto, a vitória de quem tem a psicologia, né? Porque aquela pessoa que tem o domínio psicológico da situação, ela não sucumbe, né? Lembrei do Acelino. É. É puro questionário. Questionário. Aqui a Virgínia, nesse capítulo, esse capítulo é o mais chato do livro, tá? Vou até passar ele depressa para na semana que vem, né? Hoje aqui é 9h30, a gente dá um salto aqui.
Aqui, então, eles estão todos perdidos lá num piquenique, né? Vamos inventar um programa. O que a gente vai fazer? Podíamos ir ao cinema. Tá aquele momento, assim? Que ela é pequenininha, né? E tem uns 5 maiores, de uns 14, 13, 14 anos, assim, uns pré-adolescentes, puberdade, aqueles maiores um pouco que ficam. Vamos ao cinema, gente? Vamos tomar um sorvete? Vamos pular no rio? Vamos inventar um programa? Afonso bocejou. Então tá nesse ambiente, tá? Esse capítulo é o mais chato de todos, mas tem algumas coisas nele que vale a pena. Letícia animou-se. Pois podemos tomar o lanche lá em casa. Mamãe está recebendo algumas amigas. Vai ficar radiante de ver vocês. Vamos, insistiu, voltando para ele e olhar o Afonso, né? Virginia arrumou depressa as meias. Ela pensou que ela fosse também, ó. O lanche na casa de Conrado? Ah, que maravilhoso rever a mãe deles. Aquela mulherzinha afável, que a tratava com a mesma doçura dispensada, tanto a Bruna como a Otávia. Como você está bonita, Virginia. Então a mãe, né? Tratava a menininha muito bem, a dona Lilia, que é a mãe da Letícia, né? Esta é a Virgínia, amiguinha do meu filho. Vão se casar um dia. Nessas conversas, né? Aí, e com um olhar vagaroso, percorreu-lhe o vestido, parecia perguntar: Você vai também, assim? A Letícia, né? Ela sentir o rosto arder. Ela cria uma ilusão aí, né, Adelmo? Assim, É. né? Você vê que ela, né, a ilusão da mulher, assim, dessa forma, né? Ela modifica a situação, né? Vão se casar um dia. Isso aí parece que é da cabeça dela, né? É. Interessante aqui, ó. Porque ela se deixava, ela se achava, né? Rejeitada e tal. Aí ela fala, todos os olhos se fixariam nela, né? É. Você não prefere nos esperar? Dona Lili está com visitas. Não há de gostar dessa invasão. Quem fala aqui é o Afonso. Mas a Letícia, Márcia, depois mais na frente, ela vai chamar a Virgínia, quando ela tiver mais mocinha, para ir no apartamento dela, porque lá no capítulo anterior já dizia, né, que essa Letícia parece um menininho, né? E ela convida. Então parece que desde cedo a Letícia já tinha um olhar diferente para o lado da Virgínia. Letícia atalhou no meio da fala aqui, assim, a Bruna, né, a irmã mais velha, começa a insinuar que não seria bom ela ir. Aí a Letícia entra e diz: invasão? Mas mamãe adora vocês. Deixa a Virgínia vir também, tá? A Letícia intercede em favor da Virgínia aqui, né? Mais na frente vai dizer, ela tinha um amor, assim, uma dedicação especial para essa Virgínia. Bruna alisou as pregas da alçada do uniforme. Mas a Fraulein, aberta, né, já veio com o lanche. Vai ficar aborrecida se não encontrar ao menos... Você fica, né, Virgínia? Letícia teve um gesto. Enfim, vocês é que sabem. Então, para não se indispor com os demais, a Letícia também abandona e fica defendendo a Virgínia. Essa rivalidadezinha que tem, né? Observou-se com afetuoso interesse. Observou-a. Ela continua não se parecendo nada com Otávia nem com você. Bruna teve um sorriso. Virgínia não se parece com ninguém. Piscando, piscando no esforço desesperado para conter as lágrimas, Virgínia correu em direção à fonte. Vou lavar as mãos. Então, ó a decepção mais uma vez, né? Excluído do grupo, você não pode ir com a gente, vai ficar sozinha aí, né? Foda-se, né? Se vira porque você não vai com a gente. Transpôs a ciranda de anões, sentou-se numa pedra e mergulhou os dedos no fio de água murmurante. Ouviu ainda a voz arrastada de Afonso a fazer algum comentário, em seguida a risada de Bruna, apertou os maxilares, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Quando olhou para trás, Afonso transpunha por último a cerca do ficus. Chegou-lhe ainda aos ouvidos um ruído abafado de vozes. Eles conversando já lá longe, entrando na casa da Letícia, né? Depois do silêncio. Enxugou as mãos na barra do vestido, sentindo prazer em amarfanhá-lo, amarrotar mais ainda, né? Deixou-se cair de costas no gramado úmido, melancolicamente entretida em
Você nunca passou por uma situação dessa? Que você está lá no campo jogando bola, os caras falam assim, você não vai jogar hoje não, Adelmo. Aí você fica fora mesmo, não tem jeito de entrar, né? Quando o Frau Herta chegou com o lanche, né, perguntando pelos todo mundo, ó, chegou a empregada, a governanta. Cadê esse pessoal? Era um piquenique, né? Apontou-lhe então a casa vizinha. Por que não foi com eles? Porque eles não me quiseram, tá? Nunca passou por isso, Clarice, na infância? Porque eles não me quiseram. Eu tive que ficar com a minha boneca sozinha em casa, né? Foram e eu não pude ir junto. Ah, a gente passa, sim. É isso que vai formando a gente, né? Pela primeira No, vez. no Natal, perguntar assim, e você, o que você ganhou no Natal? Eu respondi assim, não ganhei ainda não, mas ainda vou ganhar. Era mentira. O orgulho ferido, né? Assim, aquela mágoa por dentro, mas tem que sustentar a pose, né? E eu que tinha uma amiga que meu pai detestava, porque ela falava muito alto, muito bagunceira, e eu falava, meu pai ia para a fazenda do meu avô, eu falava assim, final de semana, deixa eu levar a Raquel. Ele falava, olha, se ela for, se você me pedir de novo, não vai nem você nem ela. Pronto, hoje você não vai. Aí, muita raiva sozinha em casa, arrancava as coxas da cama, jogava tudo no chão, eu tinha que fazer um desaforo. É assim que forma. Isso é bullying, né? Bullying doméstico. Hoje, se o vizinho souber, o pai vai preso, né? Mas como é que você vai formar uma criança hoje é que eu não sei mais, ainda bem que eu não tenho. Mas é assim, como é difícil, né? Porque é por aí que acontece, né? Machista, né? O pai. Mas, Adelmo, sabe o que está faltando nos tempos atuais? É ter um entendimento sobre isso aí que você está falando, que a gente está estudando aqui. Parece que perdeu esse entendimento. Por exemplo, as pessoas não podem conviver. As pessoas perderam a noção do que é conviver com um fracasso, com um não. Não pode ter o não, né? Virgínia largou o travesseiro e sentou-se na cama, apanhou o caderno, que aqui já chegou em casa, né? Acabou o piquenique, né? Já está em casa com a Luciana, tá? Então ela está narrando como que foi o piquenique, né? Apanhou o caderno que deixaram no chão e abriu-o no momento em que Luciana entrou no quarto. Acordado ainda, eu estava estudando, tem aqui um problema complicado. Então ela mente, né? Ou estava aí com essa questão. Luciana encostou-se no umbral da porta, tirou do bolso uma lixa e começou a acertar as unhas. A cara da moça no calendário está toda engordurada. Alguém de propósito esfregou gordura nela. Foi você? Todas as vezes que entrei hoje na cozinha, você estava lá, Luciana. Não venha me dizer que fui eu. Não estou dizendo nada, só contando, Virgínia. Virgínia enlaçou as pernas, sorriu. Então tem uma narrativa, ela está em casa, no quartinho dela, né? Tenho prova amanhã. Então ela sai narrando, daqui a pouco ela vai entrar numa subjetividade aqui, que tem as questões práticas, né? Depois tem também a questão interna do psicológico, né? Luciana lixava suavemente a superfície da unha do polegar, tinha a expressão obstinada de quem tenta desembaçar um espelho. Minha irmã estava doente na enfermaria. Ela começa a narrar aqui, então, a Luciana, como ela perdeu a irmã e como ela foi punida enquanto ela estava no internato, uma ocasião lá do passado dela, né? A narrativa da Luciana, a empregada. E a sua irmã, no dia seguinte, quando a madre foi me buscar, eu já não queria mais descer. Ela foi posta de castigo numa torre, né? A Luciana, e quando a madre foi buscar, já não queria mais descer, que me deixasse na torre. Tudo era melhor do que lá embaixo. E no outro tom. E quando a Virgínia, né, toma a decisão, né, de pedir ao pai para ir para o convento, para o convento mesmo, né, internato, ela repete essas frases. Ela repete essas frases. Aqui ela volta a dizer insistentemente, ó, se você me ajudasse, Luciane, quem sabe minha mãe ainda voltar para meu pai. Ela pensa que a mãe, né, voltaria para o Natésio. Se ela voltasse, tenho certeza que acabava sarando. Está claro que sarava. É interessante colocar isso aqui, tá? Porque se o marido Natésio passasse a borracha em tudo, vamos esquecer essa merda, vem pra cá, meu amor, te amo, né? Você me traiu, tenho uma filha com outro homem, mas vem morar comigo, acabou essa história, né? O perdão é isso, né?
coloca a possibilidade de com isso sarava, aliviava toda essa pressão que existia na cabeça da Laura por um crime que ela teve de ir na cama com outro homem e ter uma filha também. Isso não é crime, né? Por mais que fosse indesejável, mas como é que você paga eternamente por um erro, entende? Porque chega um certo instante que você concilia as coisas. Tem que, se não tiver isso, se não tiver a conciliação, não existe vida, né? Vamos colocar assim logo de uma vez. Mas ela coloca essa hipótese, né? Está claro, apertou as barras da cama até as pontas, porque senão você tem que sustentar a loucura, bicho, até o fim, né? Paga pelo seu erro. É uma história, né? Tinha vontade de se atirar aquela cara impassível e unhá-la até arrancar o sorriso lá do fundo. Você sabe muito bem que ela não vai sarar nunca. Você sabe que não. Quis gritar-lhe, baixou aos olhos turvos de lágrimas. Tenho tanta novidade para contar. Já disse que não interessa. Interessa sim. Tio Daniel já me avisou que vou morar na casa do meu pai. Acho que essa semana mesmo. Já vou de mudança. Ouviu isso? Luciana guardou a lixa no bolso. E sua mãe? Minha mãe? Você quer saber se ela vai para o sanatório? Quer saber isso? Está nervosa aqui, né? Aproximou o polegar da boca e chupou como se estivesse untado de mel. Em seguida, deixou-se cair pesadamente na cama, voltada para o teto. Luciana sabe quantas tabuinhas tem aqui? Aquele negócio quando você deita e começa a contar a aranha da parede, fica observando a cortina, ela contava as tabuinhas do teto. Esqueceu-se sobre os cotovelos e sorriu com candura. Finge que não se importa, mas não vai enquanto eu não falar. Ficou até mais preta. Se pudesse, me matava. Tio Daniel disse que é o comandante do barco e que por isso precisa ficar até o fim. Mas que este barco está afundando. Então o barco vai afundar, né? Vai morrer a mãe, ele, e ela vai ter que ir para a casa do pai. Eu terei que ir para a casa do pai. A Luciana disse, está certo, os ratos fogem primeiro. Só malignidade, tá vendo? Chamando ela de ratinho, né? Luciana, escute, fique mais um pouquinho. Agarrou-se aos ferros da cama. A voz saiu baixa, mas de uma nitidez feroz. Ela não vai para o sanatório. Tio Daniel não vai deixar. Entendeu? Minha mãe vai sarar. Vão ficar juntos a vida inteira. Ouviu bem? Ouviu, Luciana? Luciana! Os degraus da escada rangeram de leve e voltou aqui, porque elas... Ela quis dizer aí, né? Meu pai não vai ficar com você, né? Tio Daniel não vai ficar com você. Tio Daniel não vai ficar com você, Luciana. Minha mãe não vai, porque ela queria, a Luciana e o caminho dos dois, ela imaginava na cabeça dela, né? Que a Luciana e o Daniel iam internar a mãe e os dois iam ficar morando junto como um casal. Essas fantasias, né? Aqui ela vai ter um sonho, tá? Não vou ler ele todo hoje, 15 para as 10. Ela tem um sonho colorido, então que ela sonha, mas é um terror, né? A Lígia constrói um sonho muito bem construído. Mas no final do sonho, ela diz, ouvi um grito. É um pesadelo que ela estava tendo, ela escutou um grito. Virgínia sentou-se na cama, sentia a boca seca, as mãos molhadas de suor. Quantas vezes você não acorda de noite assim num pesadelo, né? Todo suado ou nervoso. Eu pensei que esse grito era a mãe que estava gritando no quarto. Mas era, né? Ouviu um grito. No fim do pesadelo, ouviu um grito. Olhou na direção da porta, aquele grito. Seria um sonho? Estava no sonho ou fora do sonho, né? Enrolou-se, tremendo no cobertor, saltou da cama e na ponta dos pés, foi até a corrimão da escada, a casa inteira parecia dormir. Que horas seriam? Aí viu que o Daniel saindo do quarto com a injeção na mão. A porta do quarto azul abriu-se sem ruído e um pálido facho de luz se projetou no corredor. Daniel apareceu vacilante. Vistos assim do alto, seus olhos eram 2 buracos cavados na face. Os dentes brilhavam num sorriso forçado. Precisa de alguma coisa, Virgínia? Ainda estava vestida e trazia uma seringa de injeção. É que ouviu um grito. Ela teve uma crise, mas passou. Agora já está quase dormindo. Vai se deitar, meu bem. Já está tudo em ordem. Lançou um olhar para dentro do quarto e teve um gesto vago. Está tudo em ordem. Vai se deitar. Boa noite. Esse era o clima que ela estava vivendo, então, né? Por isso que ele dizia, o comandante não pode sair do barco,
Eu estou cuidando da enferma que está nas últimas e você vai para casa do seu pai. E ainda parece que a alegria que ele tinha, né, eram os livros, né? Ele cavou um buraco da vida dele, assim, e não tinha perdão hein? A literatura ia sustentando, né? Porque ele lia muito, ele deixou os livros para a filha, né? Ele dizia que ele dava muita importância àquilo, né? Os móveis, tudo ele deixou, pode pegar o que quiser para a empregada, mas para as filhas, os livros, né? Parece também que é uma transmissão da Lígia, assim, se segurar nos livros, né? Que ela Isso aí. Eu Essa- quero ir sustentar, né? Na vida, assim, se sustentar escrevendo. Ela preferiu o caminho da literatura do que o caminho do matrimônio com o Gofredo, com o menininho de... Esse ano nasceu o Gofredo filho, né? De 1 ano. Acabar de nascer, junto com o livro, nasceu um filho, né? Evitando olhar essa samambaia da parede, porque ela foi olhando para a samambaia que ela fez um pesadelo. Virgínia deitou-se de costas, benzeu-se e cobriu a cabeça. Não vou sonhar mais sonho ruim. Não vou, não vou, não vou. Disse em voz alta, como se alguém a tivesse contestado. Fechou os olhos. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Com Deus me deito. Havia agora, no gramado, um enorme sol vermelho. Então, o sonho começou diferente agora, né? Não é pesadelo mais. Então, terminou aqui o capítulo 5. Nos informes psicológicos também tem, né, da rejeição, da morte, assim, da injeção, pesadelo, prenúncio da morte da mãe. E a gente continua semana que vem, capítulos 6 e 7. Essa leitura psicológica a gente vem fazendo na Lígia de Fagundes Telles, pegamos esse romance, assim, como se fosse contos separados, né, os capítulos do livro. Nós já lemos aqui nesse grupo, para quem entrou e está acompanhando hoje, tem um Daniel, um colega aí que está participando, o Ricardo, né? Começou a ler o livro também, entrou mais tarde nesse estudo da Lígia. A gente tinha posto aqui um chamado aqui, que vão ler agora então, no final, né? Esse chamado que a gente tinha posto no grupo, que atraiu esse rapaz. A Lígia Fagundes Telles publicou em Ciranda de Pedra um caso clínico sobre a formação psicológica da garotinha Virgínia, que, desde criança, viveu enganada, acreditando que seu pai era Natércio, quando na verdade era Daniel, médico, que havia engravidado sua mãe, Laura, em um momento de deslumbramento da mulher, que tinha 2 filhas, a Laura, Bruna e Otávia, com o marido Natércio. Um homem que lhe dava tudo, mas esse tudo não era suficiente para Laura, que então, perdendo o marido e o convívio com as filhas, mergulhou na loucura, na psicose. O caso clínico é interessante para o estudo das estruturas clínicas da psicanálise, que na psicanálise insisto demais que tem 3 estruturas, né? Neurose, perversão e psicose. Aqui a gente vê assim, a Laura, como é mostrada pela Lígia, seria uma neurótica comum, casada com um bom marido, né? Fez um ato perverso, que é passar pelo verso e fazer aquilo que é perigoso, não deu conta e caiu na loucura, na psicose. Ou seja, não existiriam 3 estruturas, como tanto falam os lacanianos, né? Copiando Freud. Significa dizer que a constituição narcísica do ser humano é a condição que pode fazê-lo mudar de uma estrutura para outra. Então, é devido ao narcisismo, né? Ela se deslumbrou demais com esse médico, cometeu um deslize, assim, momentaneamente, como se estivesse hipnotizada, aceitou o convite dele para ir para né? Para onde acabou engravidando e depois o retorno para o lar era complicado. Então, me dá a impressão que essa... Boa noite, Ellen. Obrigado por ter vindo. Essa leitura da Lígia, ela é mais aberta um pouco do que o endurecimento rigoroso, assim, das classes estruturais que criaram a psicanálise, que parece que você, ou é uma coisa ou é outra, você nunca muda. Eles dizem que nunca muda. O neurótico nunca fica psicótico, Adelmo. Se ele for neurótico, ele não fica louco nunca. Vê se pode. Basta você cometer um crime ou atropelar alguém na rua e começar a ter pânico e se esconder, a polícia te pega, você pode cair no manicômio, né? Não suportar a realidade. Do ponto de vista do narcisismo, não existiriam 3 estruturas, é o que mostra a Lígia, pelo menos, né?
Mas como sempre a linguagem permite você se defender, os psicanalistas falam assim, tá vendo? A psicose já estava lá, desencadeou. É maldade falar isso, né? E parece aí que é a ferida narcísica, né, Delmo, que a pessoa não sustenta, que não consegue sustentar, né? É. Você tem um ferimento na imagem igual a Maria G, né? Roubou um potinho de creme. Eu botei essa história de Maria G num grupo. Adelmo, a psicose já estava lá, rapaz. Desencadeou o momento. É maldade você falar isso, né? Porque tudo é explicável dessa maneira, né? E tanto que a Virgínia, né, fala daquela situação que eu já te comentei, né, que lá no internato, né, ninguém conhecia a história dela, né, quer dizer, essa relação com a imagem, né? É uma maneira de se proteger, né? Você está num ambiente que é muito agressivo, você não consegue dormir, pesadelo constante, desce e vê o pai com a seringa na mão, o pai não, o tio. Você está aí com as irmãs agora que sabe de tudo. Você está num ambiente de loucura, né? Aí tá numa casa que o pai, que ela pensava que era pai, não é pai, né? E aquilo vai, né? É. Então, Ela preferiu um ambiente. aí ela diz que mais tarde as outras pessoas iam saber também, quer dizer, aquele meio, né, que ela convivia, aquelas Afonso, né, Letícia, também ia saber, né? Então, é melhor ela fugir ali, É. proteger a imagem, né? Senão enlouquecia também. Se já não soubesse, né? Se a Bruna já não tivesse contado, porque a Bruna dava com a língua nos dentes, falava para todo mundo, inclusive falou para ela toda a história, né? Para a menininha. Então, assim, como é que você se protege para não cair na loucura? Então, é uma boa pergunta essa, né? É assim Boa que nós noite. estamos. Então, tá bom? A leitura foi muito boa, né? Aqui, então, nós temos hoje o Pedro, o Roberto, o Ricardo, né? Ali que saiu, a Cláudia, né? Andréia, tá? O pessoal veio comparecer. Cláudia, você conseguiu acompanhar? Foi bom para você? Estava atento aí? Ou como é que estava, assim, o áudio, né? Foi excelente, gostei muito. A gente vai vendo, Cláudia, como que a Lígia é habilidosa para narrar como se fosse caso clínico, psicanalítico, tá? Ela vai mostrando, assim, ela até ensina, meio que indiretamente, quem é psicólogo. Como é que eu faço para trabalhar o paciente, para ouvir e tal? Ela acaba até ensinando um pouco como que você vai dando ouvidos, né? É uma espécie de um caso clínico, assim, que ensina a como atender um paciente, ou como conversar com um filho seu, no momento de crise, né? As coisas da vida da gente. Nós passamos por isso constantemente, né? Os familiares, né? Que perde o emprego, que está deprimido pra caramba. Como é a vida mesmo. Bem-vindo ao clube. É. Boa noite, galera. Boa noite, obrigado, Rodrigo. Boa noite, Boa Maria. noite. Muito obrigada Boa a noite, todos. boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Freud. Boa noite, Del. Vou encerrar aqui. Boa noite, Melk. Você tem estado muito quieto, hein, Melk? Podia começar.